Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IT Forum Líderes. Eu sou o Rafael Homer, editor do IT Forum. Nessa temporada do IT Forum Líderes, nós trazemos o tema Reescrevendo a TI. A nossa ideia é conversar sobre como a inteligência artificial está impactando as equipes de tecnologia das empresas, e essa temporada é um oferecimento da Monday. Eu recebo agora o Cássio Costa, que é consultor técnico em educação corporativa da Alura, mais FIAP para empresas. Cássio, muito obrigado por estar aqui com a gente, um prazer recebê-lo. Obrigado, Rafael. A gente que agradece o convite e a possibilidade de estar discutindo esses temas aqui com vocês. Legal. Cássio, minha ideia na nossa conversa é falar um pouco sobre como a inteligência artificial está impactando os profissionais de tecnologia e como o setor de educação tem que reagir a isso, né? Como que vai ser a formação desses futuros profissionais de tecnologia que vão ter ferramentas de inteligência artificial como parte integral do seu dia a dia, né? Então, para começar, me fala um pouco sobre o seu trabalho hoje lá na Alura, como você atua lá e como vocês estão se preparando para esse tema da inteligência artificial. Bom, Rafael, eu trabalho na parte de consultoria e elaboração de experiências de aprendizagem na parte B2B da Alura para empresas. Então a gente tem contato direto com essas empresas que elas trazem demandas para a gente de como elas podem capacitar e rampar as habilidades de seus colaboradores, principalmente nesse tema que está tão em voga, que é a inteligência artificial, da inteligência artificial generativa. Cássio, você é graduado em ciência da computação, né? Tem 20 anos de experiência na área de programação. Queria entender para você, pessoalmente, qual que é o impacto da inteligência artificial para um programador? A mudança de mindset é muito grande, Rafael. De fato, eu trabalho com programação há 20 anos, né? Caí de paraquedas na TI, me apaixonei por essa área, como você falou, venho do ramo da matemática, então me achei nessa área, e a inteligência artificial ela veio de fato para mudar os paradigmas e a forma como o desenvolvedor pode utilizar ela para ser não só mais produtivo, mas também ser mais eficiente, né, e ganhar outras habilidades para poder utilizar essa IA generativa de modo que ele seja de fato efetivo no seu dia a dia como programador. E, Cássio, você trabalha hoje apoiando empresas a se preparar para esse cenário também, né? Quais as principais dores que as empresas têm quando o assunto é integrar ferramentas de inteligência artificial e inteligência artificial generativa no dia a dia dos seus programadores junto à TI ali, né? Os desafios são muito grandes, né? O desenvolvedor, ele por natureza, ele já é uma pessoa muito curiosa. Então, quando chegam as necessidades das empresas para capacitar e para potencializar o uso de IA generativa por desenvolvedores, eles meio que já têm uma certa noção dos potenciais dessa IA generativa. Onde nós atuamos ali na Alura é exatamente mergulhar mais profundamente em aspectos que não são comumente tratados em fóruns gratuitos, por exemplo. Então a gente tenta mergulhar e abordar aquelas lacunas onde os desenvolvedores mais podem alcançar o potencial e utilizar melhor o potencial da IA generativa. E quais têm sido essas principais lacunas? As lacunas são muitas, principalmente na questão de segurança da informação. A IA generativa, todos sabem que ela tem um potencial gigante, ela consegue otimizar cerca de 60% das tarefas rotineiras do desenvolvedor. Então a gente tenta capacitar os desenvolvedores principalmente em como eles podem revisar esse código, como eles podem avaliar melhor o código que é gerado pela IA e também, mais importante ainda, é como que ele pode direcionar a IA para ele obter resultados cada vez mais expressivos, né, por meio de técnicas como engenharia de prompt, por exemplo. Uhum. Você falou, a IA generativa ela tem o potencial de impactar ali a produtividade do desenvolvedor, né? Isso é fato, a gente já tem visto isso acontecendo em várias empresas que têm adotado ferramentas como o copiloto, né, de inteligência artificial. Mas quais são as habilidades que hoje em dia são necessárias para um desenvolvedor que já está utilizando IA generativa no seu dia a dia de trabalho ali, que não eram exigidas até então, né? São muitas habilidades. A gente entende que o desenvolvedor ele passou de um papel de simplesmente um escritor de código para um supervisor de inteligência artificial. Então ele precisa ter cada vez mais a capacidade de avaliar o código que é sugerido pela inteligência artificial para que ele consiga ali captar eventuais códigos que têm vulnerabilidade. Então a gente trabalha essa questão do ciclo de desenvolvimento seguro, a atividade do desenvolvedor. Então essas questões de segurança, o desenvolvedor precisa estar atento para isso. Questões também de otimização de código, a gente sabe que a IA generativa ela gera
muitos códigos que às vezes não são otimizados, e dependendo do uso, às vezes o desenvolvedor precisa intervir nesse código para poder otimizar custos, né? Principalmente quando esses softwares que são implantados em nuvem, onde você é cobrado por bilhetagem. Então, um código ineficiente, o desenvolvedor implantando esse código diretamente num ambiente que pode gerar muitos custos, ele tem que ter essa capacidade para poder avaliar e tomar as melhores decisões, não confiar somente no código que é gerado, mas principalmente na sua capacidade como desenvolvedor para obter o melhor uso e implantar um código que seja seguro e eficiente. Então ainda existe um conhecimento técnico ali que é fundamental para o desenvolvedor, mesmo quando a gente está falando de um cenário em que o desenvolvimento de inteligência artificial generativa já pode automar esse processo em grande parte, né? Sim, essas capacidades que o desenvolvedor detém, principalmente com a sua história, com o seu estudo, com o seu desenvolvimento na carreira, isso a IA não vai substituir. Nós da Alura, nós acreditamos muito na IA generativa como uma ferramenta para auxiliar o desenvolvedor ele alcançar novos patamares de produtividade, mas ela não vai substituir, né, o papel de um desenvolvedor profissional, porque há questões que somente o olhar humano ali para poder revisar e, de fato, bater o martelo e falar, olha, isso aqui pode entrar em produção, isso aqui não pode. E, Cássio, como é que muda a dinâmica de formação desse profissional? Porque ao mesmo tempo que você vai ter que ter muito conhecimento técnico, você vai ter que ter um know-how de como você provocar essa inteligência artificial, né? Fazer engenharia de prompt, como você falou, para garantir os melhores resultados no que você precisa. Então tem que ter um equilíbrio ali, né? Como que a Alura vê essa formação do profissional de tecnologia, o novo profissional de tecnologia? De fato, o desenvolvedor, ele hoje em dia tem um cenário diferente. A gente não consegue mais dissociar o ensino técnico sem o auxílio de uma IA generativa ali por trás. Então a gente, de fato, precisa combinar tanto as hard skills para desenvolver o software, então as suas capacidades técnicas, analíticas para desenvolver o software, mas também as suas habilidades de como ele pode utilizar a IA por meio de engenharia de prompt, por meio de outras técnicas, né, não só engenharia de prompt, mas que essas coisas precisam caminhar juntas. A gente não consegue mais ensinar um desenvolvedor sem utilizar recursos como IA generativa para auxiliar. E como isso se traduz na formação ali dentro da Alura, na grade curricular que vocês têm desenvolvido com esses profissionais? Hoje a gente, de fato, a gente pensava, né, antes da IA generativa ser esse boom, a gente pensava, por exemplo, uma ementa, uma jornada de capacitação, onde era focada basicamente em hard skills voltados para desenvolvimento. Hoje essa grade já fica um pouco mais conflituosa, a gente tem que reservar tanto uma janela de tempo para habilidade de desenvolvimento, como também para estudar a IA generativa. E não somente estudar a IA generativa de como ele pode direcionar os resultados da IA, mas principalmente como ele pode utilizar as ferramentas de IA. São diversas ferramentas que auxiliam o desenvolvedor em diversas tarefas diferentes. Então a gente ensina não somente como desenvolver, mas também quais ferramentas que pode auxiliar ele também no seu aprendizado e no seu desenvolvimento. Certo. E, Cássio, existe hoje uma tendência que está sendo bastante discutida no setor de tecnologia, que é o uso de inteligência artificial generativa para codificação de forma exclusiva, né? Você não programar ali no código, você simplesmente usar LLMs para gerar prompts ali e pedir que o LLM produza o código para você, que é essa tendência do vibe coding, né? Queria falar um pouco sobre esse tema, porque é um tema um pouco polêmico ainda dentro da comunidade, né? Como você, como programador aí com mais de 20 anos de experiência, vê essa tendência? Eu acho que toda nova tecnologia, né? Toda nova tendência tem seus prós e contras, né? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Eu acho que o mais importante é a gente poder desmistificar o que não é o vibe coding. Né? O vibe coding, em sua essência, é o que você falou, né, perfeitamente bem, é você meio que direcionar a IA generativa para produzir código sem programar aquele código. Né? Então você vai dando instruções, dando prompts, seja de modo textual, seja por modo verbal, e a IA generativa começa a gerar aquele código para você. Isso, de fato, traz vários benefícios, né, para o desenvolvedor em várias frentes possíveis, mas também traz alguns pontos de atenção. Então, vibe coding é isso. A gente não pode confundir que as outras atividades assistidas por IA são vibe coding.
Então, por exemplo, o próprio Andrei Karpaf, que é o Quem cunhou, né, cunhou esse termo, ele fez um tweet lá de como ele estava experimentando essa questão, e ele simplesmente dizia para a IA o que ele queria, pegava o código, aplicava o código, ora funcionava, ora não funcionava, e ele não se importava muito em revisar aquele código e entender aquele código. Então, isso é o Vibe Coding. Um desenvolvedor que ele utiliza um copiloto, por exemplo, ou ele faz um prompt no ChatGPT, o ChatGPT gera o código para ele, ele vai analisar, ele vai refinar aquele código antes de colocar em produção. Se ele tem a capacidade de explicar o código que foi gerado, isso já é no Vibe Coding. Isso aí é desenvolvimento assistido por IA. Uhum. É uma diferenciação importante, né? Porque quando a gente fala do impacto disso para as empresas, é preciso ter o conhecimento do que é o desenvolvimento assistido por IA e o que é uma geração de código por IA, né? Essa geração de código por IA, o Vibe Coding, né? Como foi colocado pelo Andrei Karpathy, que é cofundador da OpenAI, também trabalha, um antigo diretor de IA da Tesla, né? Vale a gente ressaltar. O Vibe Coding em si, ele pode ser útil para empresas? Ou o que é útil para empresas é o desenvolvimento assistido por IA? As duas práticas são extremamente benéficas para as organizações. E o Vibe Coding, ele brilha muito, né, como o próprio Andrei falou, nesses projetos que são descartáveis, esses projetos de fim de semana. Então a gente pode utilizar o Vibe Coding principalmente para experimentações, MVPs. O próprio profissional da área de negócio, ele pode utilizar isso aí para prototipar e diminuir esse ruído de comunicação, às vezes, que a gente, desenvolvedor, falava, o usuário ele não sabe o que pedir. Agora o usuário ele consegue experimentar por meio do Vibe Coding, criar um protótipo e comunicar para a TI, olha, esse tipo de solução me atende. Então as empresas elas podem se beneficiar do Vibe Coding tanto para a experimentação quanto o desenvolvimento assistido para potencializar os seus desenvolvedores. Então a área de negócio faz um teste de algo que precisaria, um protótipo ali de uma solução, leva isso para a TI. Qual passa a ser o papel da TI nesse cenário? Aí o papel da TI passaria a ser viabilizar aquele protótipo, eventualmente fazer alguma análise de risco envolvido ali, analisar outros requisitos que muitas vezes passam despercebido. Porque no Vibe Coding, a métrica mais usual é funcionou ou não funcionou. Não leva-se em consideração outras questões como desempenho, né, segurança, a gente já falou aqui, mas principalmente facilidade de manutenção, como que a gente vai evoluir esse código, porque a gente, como desenvolvedor, passa mais tempo dando manutenção e evoluindo o código do que gerando o código do zero. Então o papel da TI seria exatamente esse. Peguei um protótipo, vou analisar, vou destrinchar as partes de segurança, vou direcionar um plano de como eu posso implantar essa solução de modo que ela seja mais duradoura. E avisar a área de negócio que o que ela fez não é um produto, né? O que ela fez é um teste. Exatamente, é muito importante deixar isso bem claro, né? Até onde as fronteiras, para elas fronteiras não se cruzarem. Legal. E o uso de Vibe Coding pela TI, né? Por profissionais de TI, também pode ser uma ferramenta poderosa para impactar o negócio? Sim, o desenvolvedor ele pode utilizar o Vibe Coding principalmente para experimentação, até dos potenciais de como a própria inteligência artificial pode auxiliá-lo, né? Às vezes, os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores mais resistentes, eles às vezes não sabem do potencial porque eles não experimentam. Então, a todo desenvolvedor aí que é um crítico ferrenho do Vibe Coding, eu sugiro que teste, experimente. Você vai ver que várias ferramentas podem te auxiliar em algumas atividades e te ajuda a partir a desenvolver, por exemplo, uma solução sem precisar partir do zero. Então, como ferramenta de experimentação, é muito interessante. Uhum. Agora, Cássio, você como programador tem décadas de experiência nessa área e a inteligência artificial generativa vem de 3 anos para cá impactando as empresas, né? Quando ela ganhou força, se tornou uma ferramenta utilizada por usuários finais, pela tecnologia, enfim. Você tem um profissional que tem uma experiência do código ali, de escovar bits ali, de ler, procurar o erro, ir atrás do que está acontecendo. Hoje chega uma nova geração de profissionais que já começam a trabalhar com essa tecnologia disponível, né? Apoiados pela inteligência artificial. E a gente falou aqui da importância de você ter um conhecimento teórico lado a lado com conhecimento
de ferramentas de inteligência artificial. Te preocupa, em alguma medida, essa nova geração de desenvolvedores que não tiveram esse aprofundamento na tecnologia tão grande, porque já chegam no mercado de trabalho com essas ferramentas disponíveis que podem facilitar ali o dia a dia, ganhando eficiência, mas talvez não tendo um conhecimento técnico tão grande? Sim, é um ponto realmente preocupante. O ponto mais latente é a questão da segurança. De fato, a IA generativa ela pode gerar código que tem vulnerabilidade, e numa organização que tem diversos produtos digitais, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então basta, às vezes, uma única solução que tem uma vulnerabilidade que pode ser explorada, que todo o parque computacional dela pode estar comprometido. E dados recentes mostram que cerca de 40% desses programadores menos experientes, que é o público que você citou, eles colocam código em produção que foram gerados por IA, e são códigos que eles não conseguem compreender. E isso traz um risco muito grande para a continuidade do negócio. E também é um desafio, porque existe uma falta de mão de obra na área de tecnologia, né, que impacta muito as empresas. Então existe uma expectativa de formação desses profissionais, né? E ao mesmo tempo a gente precisa desse equilíbrio que você colocou, né? Profissionais que têm um conhecimento técnico sólido, conhecimento de novas plataformas, mas que precisam ser formados ali com alguma agilidade para dar conta da demanda do mercado, né? Cássio, nesse cenário que você descreveu agora, qual que você deixaria de conselho para o gestor de TI ali que está lidando com profissionais senior, mas também ao mesmo tempo profissionais mais júniores que entraram agora no mercado, que talvez não tenham tanto conhecimento técnico e se baseiam muito no uso de ferramentas de IA generativa, né? Nós aqui na Lura, nós acreditamos que perfis diferentes precisam de abordagens diferentes para serem capacitados. Então, num parque computacional onde você tem profissionais de níveis diferentes, é importante você identificar os gaps e promover principalmente a troca de conhecimento. Há certas atividades, há certas habilidades que você tem um benefício de isolar. Olha, eu vou trabalhar um profissional mais sênior de determinada maneira, isolado do profissional mais júnior. Mas essa questão do uso da IA generativa, nós acreditamos que a simbiose do profissional mais sênior com o profissional mais júnior, eles trocando experiências ali, é o segredo para que você consiga botar a sua equipe nivelada para utilizar a IA generativa de modo efetivo. Se você fosse um profissional de tecnologia começando hoje no mercado, o que você faria diferente de como foi a sua formação profissional? Assim, uma das coisas que sempre me salvou foi exatamente esse conhecimento mais técnico. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e gostava de entender os parafusos ali mais profundos de determinada tecnologia. Eu acho que essa abordagem faz diferença porque você solidifica muito a questão dos fundamentos. Só que você focando nisso, você acaba tendo uma curva de aprendizado um pouco mais demorada até começar a produzir algumas coisas mais úteis. Hoje em dia, com o uso da IA generativa, você já consegue ser mais produtivo, já consegue entregar valor sem precisar desse mergulho tão profundo inicial. Claro que, nesse caso, a pessoa precisa ter um pouco mais de supervisão, então vale a pena contar com o suporte de um desenvolvedor mais sênior para fazer uma revisão de código, alguma coisa nesse sentido. Então você acha que o profissional precisa continuar sendo curioso, né? Com certeza. Isso é fundamental para qualquer desenvolvedor. Não pode só depender dessas ferramentas, por mais que elas sejam confortáveis até em certa medida, né? Para ajudar no dia a dia do trabalho. Exatamente. Inclusive, um dado interessante é o seguinte: 74% dos desenvolvedores que praticaram Vibe Coding, a gente está falando sobre isso, eles se sentiram mais produtivos. Mas eles também, 63% deles revelaram que eles passaram mais tempo depurando o código que foi gerado pela IA do que se ele próprio tivesse produzido aquele código, né? Isso é interessante, porque isso é algo que pode gerar um impacto de negócio para as empresas, né? Você pode ter um profissional que é mais eficiente na entrega de determinado produto, como a gente estava discutindo, né, na prototipação, por exemplo, mas depois perde muito tempo correndo atrás daquele código ali para ver se está tudo certo, né? Exatamente. Eu tenho uma pessoa que, agora me fugiu o nome, que ele falou uma coisa, a lei da conservação
da complexidade. Então, assim, uma coisa complexa, ela sempre vai ser complexa. Ponto. Então, assim, o desenvolvimento de software é complexo. Você pode ter ferramentas que podem te auxiliar nisso aí, mas você não eliminou a complexidade, você simplesmente transferiu a complexidade para um outro ponto. E nesse ponto o desenvolvedor precisa ter a qualificação e o olhar crítico para poder não cair nessas pegadinhas. Então, o vibe coding, esse desenvolvedor, por exemplo, que passou muito tempo depurando o código, se ele tivesse passado um pouquinho mais de tempo lendo o código antes de botar em produção, antes de executar aquele código, talvez ele não passasse por isso. E, Cássio, você falou agora sobre essa teoria da conservação da complexidade, né? Achei isso bastante interessante. Qual que é a origem dessa teoria? Eu conheci essa fala num outro contexto também de uma coisa que estava emergindo e virou uma febre, que foi a arquitetura de microserviços. Então, quando essa arquitetura surgiu, o desenvolvedor e as bibliotecas, né, forneciam funcionalidades, facilidades, na verdade, para você adotar essa arquitetura de modo menos complexo. E com o passar do tempo, a infraestrutura começou a absorver essas complexidades que eram das bibliotecas. Então, a complexidade da arquitetura de microserviços ainda se manteve, só que essa complexidade foi transferida para a parte de infraestrutura e facilitou a vida do desenvolvedor. Então, hoje você tem ambientes de operação muito mais complexos do que eram no passado e a arquitetura de microserviços do lado do desenvolvedor ficou muito mais simples de ser implementada. Então, você ainda tem outros profissionais que estão lidando com essa complexidade, só trocou de lugar. Exatamente. Uma coisa complexa sempre vai ser complexa. E, em certa medida, então, a inteligência artificial também traz um pouco desse cenário, né? Ela move a complexidade, mas ainda exige que existam profissionais dedicados a cuidar daquele tema, dessa complexidade que saiu ali, talvez do front-end ali, foi para o back-end. Como é que fica essa dinâmica? Exatamente. Então agora a complexidade, o desenvolvedor ele conseguiu produzir algo de maneira mais rápida, pegando o código que foi gerado pela IA, só que esse código vai precisar ser validado depois, né, num ciclo de desenvolvimento seguro, vai precisar passar por uma revisão de código, vai precisar passar por um teste de penetração e avaliações de segurança muito mais rigorosas, né, porque o potencial risco de segurança naquele código que foi produzido é muito maior também. Principalmente se ele não for avaliado, né, pelo desenvolvedor. Sim, e quando a gente fala da estrutura da TI das empresas, então, nesse cenário que você está colocando, né? Como que isso muda a atuação da TI e o tipo de demanda que vai ter da TI? De fato, o processo de desenvolvimento passa a ter algumas outras etapas, não o processo em si, né? Mas algumas preocupações no processo de desenvolvimento passam a surgir nessa nova dinâmica com o uso de IA generativa, né? Principalmente times de qualidade, times envolvidos com a parte de segurança, a própria equipe de DevOps que vai operar, que vai implantar esse código. Então, levantam-se outras questões que não existiam quando o código era simplesmente produzido por um desenvolvedor. Uhum. E eu acho que isso retoma um pouco um tema que a gente já discutiu aqui na nossa conversa. Talvez um cenário em que times de negócio possam gerar soluções a partir de inteligência artificial e a TI atuando como não só o suporte, mas o habilitador dessas tecnologias para que elas tenham toda a estrutura necessária por trás, né? Sejam seguras, se integrem aos sistemas da empresa, façam essa conexão, né? Sim, inclusive tem um dado curioso sobre isso, que 44% das startups, elas produzem produtos, né, que são desenvolvidos pelo pessoal de negócio, por pessoas não técnicas desenvolvendo softwares e lançando esses softwares como produtos mesmo. E aí essas startups elas não contratam mais desenvolvedores de software para desenvolver a solução, mas eles contratam profissionais específicos para cuidar da parte de segurança e da operação desses sistemas. Mas ainda assim, esse pessoal de TI precisa ter a compreensão do negócio, né? Para entender o que exatamente a unidade de negócio está buscando e como incorporar isso como produto, né? Exatamente. Então, o pessoal que vai operar, que vai fazer uma revisão daquele código, ele precisa ainda ter um conhecimento do negócio para poder atender às expectativas, né, que foram criadas. E, inclusive, existem ferramentas hoje de vibe coding que você consegue trocar informações, habilitar um modo de chat dela lá
para que ela possa sugerir e explicar aquele produto em termos de negócio. Então facilita também a conexão entre esses profissionais de negócio que estão desenvolvendo as soluções por si mesmo, com Vibe Coding, e os profissionais de TI que vão operar, que vão fazer alguma revisão naquele código depois, antes de colocar em produção. E eu conversei aqui com o Cássio Costa, ele que é consultor técnico em educação corporativa da Alura e FIAP para empresas. Cássio, muito obrigado por estar aqui com a gente, prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso e mais uma vez a gente agradece o convite, Rafael. E convido vocês a acompanhar os outros episódios do IT Forum Líderes no YouTube, no nosso Spotify ou lá no nosso portal, itforum.com.br. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!